Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é a crise migratória na Europa, que já se torna um problema global. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nog ou pelo Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Weber Sampaio Souza. Weber é estudioso e especialista em religiões, além de ser professor. Conosco também Isaac Souza. Isaac faz a sua estreia no programa Verdade. Ele é professor de aramaico siríaco. Ele é Raban, que significa monge e padre. E também conosco, fazendo também a sua estreia, Roberto Real. O Roberto é advogado, especialista em direito público e já atuou em questões aí de dupla cidadania, Europa, Brasil. Nós também temos o amigo Garçan, que é analista político e econômico, participando ao vivo lá de Brasília. Ele está no link aí pela internet e vai fazer uma participação ao longo do problema. Ele nasceu na Síria, em Alepo, e tem grandes contribuições aqui para dar para o assunto conosco. Senhores, muito prazer recebê-los, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui conosco. E eu queria começar aqui com o Weber, só fazendo, que a gente ouve muito falar em Estado Islâmico, e é um personagem central, embora de muitos, a gente pensa que é o único, um dos poucos, mas na verdade é uma coxa de retalho muito vasta. O que é o Estado Islâmico, Weber? Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite. O Estado Islâmico, a gente precisa entrar um pouco na história recente, né, do Iraque, para entender um pouco como se deu a concepção do Estado Islâmico. Em 2003, com a invasão dos Estados Unidos e da Inglaterra, e o Saddam Hussein ele é deposto, Saddam Hussein tinha em seu governo, voltar um pouquinho, o Iraque é um dos dois países que tem a maioria xiita. Irã e Iraque tem. Sim. Saddam Hussein, ele governava com a minoria sunita. Sim. E aí aquela divisão histórica que existe, né? Os sunitas, eles são teoricamente mais flexíveis, os xiitas são mais tradicionais, os sunitas, eles fazem com que o saber dele se torne contemporâneo, eles têm essa flexibilidade. Sim. Só que eles são minoria no Iraque. E com a deposição de Saddam Hussein, entra um governo xiita para governar para a maioria. Sim. Alguns insatisfeitos começam a buscar na Al-Qaeda uma ligação. E daí, com isso, começa a progredir, né, a questão do Estado Islâmico. Né? Aí entra a questão dos curdos. Tá. Né, Mas hoje é um grupo armado, fortemente armado. Fortemente armado, que tem entre 20 e 31 mil combatentes. Almeja o quê? Qual o seu objetivo? Fazer um califado. Sim. Né? Califado, califa, a palavra árabe para sucessor. Um Estado próprio, com suas próprias regras, enfim. Muçulmano. Né? Tá bom. Bom, nós temos, agora eu acho que o Garçan está me ouvindo. Garçan, muito boa noite, prazer recebê-lo. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Você é sírio, mora em Brasília, se sente brasileiro, enfim, muito boa noite. Fale um pouquinho aí para a gente. Muito boa noite ao Brasil, boa noite a telespectadores, boa noite também aos participantes. Eu também sou imigrante sírio, que veio ao Brasil 25 anos atrás. Sempre tem motivo. Aquele que faz imigração deixa a sua terra natal, deixa a família, os amigos, e busca outra terra. Sempre tem razão, sempre tem motivo que empurra ele para fazer essa migração. A imigração síria, sírio-libanesa ao Brasil, começou no final do século XIX, cresceu mais na época do Segunda Guerra Mundial, aí depois deu uma parada. Agora, com nova imigração por causa da crise da Síria, já tem mais ou menos também 2 mil imigrantes refugiados sírios. Os imigrantes antigos não são refugiados, eram imigrantes.
Sim. Atualmente, são refugiados, diferente. Tá. Hoje você trabalha como analista político e econômico, não é isso, Garçom? Sim. Eu trabalho como analista político, econômico, eu sou também tradutor juramentado português-árabe. Tá. E você tem contato ainda com amigos, com fontes de informação na Síria? O que você está sabendo dos últimos dias mais recentes? Bom, o contato sempre tem, porque ainda tem grande parte da minha família que morou lá, na Síria, na cidade de Alepo, em Damasco, em outras cidades. A situação é muito ruim. Tá. A situação é muito ruim. Preocupante demais, mas graças a Deus a parte da minha família nunca sofreram nenhum ataque, porque a maioria vive nos bairros que o governo ainda se estabelece a segurança. Tá bom. Eu, descendente de uma família cristã, somos minoria na Síria, como também as outras minorias também que vivem no Iraque e nos outros países, como o Líbano também. Gastão, você pensa em voltar ou já se sente brasileiro, não quer mais voltar? Atualmente eu sou brasileiro, já está há mais de 25 anos, tudo mudou. A gente se adaptou com a comunidade brasileira. Eu sinto saudade para a minha terra natal, na realidade é saudade para a minha família. Tá. Para aquela região não tenho mais saudade não. Porque se você me pergunta por que fiz a minha migração não era por causa econômica, de jeito nenhum. Eu sou de formação dentística, eu sou dentista, trabalhei lá naquela terra como dentista, ganhava muito, mas o motivo que... Opa, deu uma pequena cortada aí, mas a gente volta com ele daqui a pouco quando restabelecer o sinal. Isaac, esse problema, o problema de guerra, efetivamente, piorou com o governo Bashar al-Assad, ou depois de Primavera Árabe tem uma mudança histórica aí no governo dele? Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Hamilton, boa noite aos meus colegas que estão aqui compartilhando conosco desse momento ímpar, onde nós colocamos a serviço da comunidade, da sociedade, o maior entendimento sobre este momento que nós estamos vivendo, que é atual, a questão da imigração e também dos refugiados, principalmente na Europa, e aqueles que estão chegando aqui ao Brasil. Em relação à sua pergunta, eu me faço presente a questão da Primavera Árabe, onde houve a questão, principalmente na Síria, para o povo da França, né, que tomou de conta a Síria, e no Iraque o governo pelos ingleses, né, e começou-se uma insatisfação, sobretudo na Síria. A Síria tem colonização francesa. Isso. E inglesa, é isso? Não, a Síria tem colonização francesa. Sim. E o Iraque tem colonização inglesa. Ok. Isso. Justamente por causa dessa colonização que a família Assad governa há mais de 40 anos a Síria. E é um bom governo? Você esteve lá quando na Síria? Eu estive de 2010 até novembro de 2014. 4 anos, portanto. Isso, 4 anos e pouco, 4 anos e 4 meses. E é um bom governo? No meu ponto de vista, é um governo sólido, um governo forte. O povo sírio ama Bashar al-Assad, ama ele por ele ter realmente uma sensibilidade pelas minorias, por ele ser islâmico, né, alauíta, né? Então ele expressa realmente uma sensibilidade muito grande entre as minorias. E a partir daí dá permissão religiosa aos demais. Justamente por causa dessa questão é que muitas vezes as pessoas entendem ele como governo. O governo dele foi legitimado como? Voto? Voto. Né? Você falava até de um número que eu ri, né? 99,9%. Pode-se acreditar numa votação dessa? No Ocidente é risível, né? Por incrível que pareça, o povo na Síria ele tem um respeito muito grande, verdadeiro, pelo governo de Assad. Tá. Né? A família Assad, na pessoa do seu pai, governou durante 30 anos e veio a falecer, né, assassinado. Né? Então ele trabalhou com mão de ferro, porque realmente, por causa de vários grupos, né, de sunitas e xiitas, né, dentre tantos outros, né, eles criam uma certa instabilidade, porque o governo tem que se estabilizar. Né? Então a família administra esse governo e dá liberdade aos outros também de governarem com justiça. Roberto, prazer em recebê-lo. Imenso prazer estar aqui conversando com você. Qual é a situação jurídica dessas
inúmeras famílias que saem de diversos países, lembrando que existe guerra também ali, Paquistão, Kosovo, Afeganistão, Iraque. Passa a ser o quê? Passa a ser que tipo de pessoa que se ultrapassa uma fronteira e como é que é recebido, enfim? Bom, na verdade, a gente está diante de uma crise humanitária, né? Na verdade, é uma crise global. E, ultimamente, isso veio à tona, essa discussão, de uma forma mais contundente, né? No caso, por conta da morte que foi até, entre aspas, simbólica, do garoto Aylan sírio, né? Sim. Que a sua foto e o vídeo divulgado internacionalmente por várias revistas, jornais de todo o mundo, daquela criança, né, à beira-mar, né, afogada numa praia turca, muito forte, né? E isso trouxe à tona algo que, por exemplo, nós já sabemos que já existem, só de afogados em naufrágio, mais de 8.000 pessoas que já morreram tentando atravessar, né, ou indo para as ilhas da Itália, ou tentando atravessar o Mar Egeu, né? Já morreram mais de 8.000 pessoas. E isso é de 8.000 de um total, dá para saber um total de refugiados? Tem essa ideia? Olha, o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas, que cuida da questão dos refugiados, eles já trazem, por exemplo, números. Já se sabe, por exemplo, que em 2014, 700.000 pessoas pediram asilo político. Né, isso de diversos países. Diversos países, mais para a Europa. Né? Sim. A maioria desses refugiados ou são sírios, né, no caso, ou são iraquianos, no caso, ou são de Kosovo, por conta do problema do desemprego, e outros países do Oriente Médio. Tá. Aliás, o Roberto fala em Alto Comissariado das Nações Unidas, a sigla é ACNUR, ACNUR, e tem uma página lá com diversas informações. Eu queria aproveitar, o Gassan está de volta aqui. Gassan, quando você viu a foto do garoto Aylan, qual foi o seu sentimento? O que você gostaria de expressar sobre aquilo? Muito triste, né? Uma criança de 3 anos, afogado, entendeu? Quando estava a família tentando fugir para outra terra, mas eu quero fazer uma ressalva antes, se você me permite. Pois não, claro. Eu votei no presidente Bashar al-Assad, mas não votei nele aqui na Embaixada da Síria porque eu amo a família Assad, não. Porque a família Assad estabeleceu durante 40 anos a segurança. A Síria, antes de 40 anos, passava quase ano a ano de golpe militar. Sempre teve golpe militar um atrás do outro. Quando chegou a Assad, pai, ao governo, ele se estabeleceu a segurança. O país se cresceu, a economia síria se cresceu. Sim. Agora é a favor da minoria, porque o governo dele, como alauíta, também é minoria. Mas quando o nosso amigo participante falou que a sunita mais flexível, na realidade eu sou daquela região. A sunita não é mais flexível que a xiita. A xiita tradicional, mas menos duro. Sim. Quem agora espalha esse terrorismo, na realidade, os wahhabistas. O que é wahhabistas? Aquela seita do sunita dirigida pela Arábia Saudita. Agora, para voltar à imagem do filho sírio, do menino sírio Aylan, ele é descendente dos curdos. Sim. Na realidade, esse refúgio, como sírio, agora eu posso falar o seguinte: a maioria dos refugiados não estão refugiando da guerra. Não? A Síria vivia, só, se me permite, Hamilton, concluir o meu pensamento. Pois não. A Síria vivia durante anos como uma fronteira fechada. Qualquer sírio que buscava outro caminho para a vida, procurando um país europeu, da América Latina, dos Estados Unidos, estava com muita dificuldade de conseguir o visto de entrada. Sim. E sempre o sírio buscava outro horizonte para melhorar a situação econômica dele. Quando eles não conseguiram isso, aproveitaram agora essa guerra para o quê? Para entrar nos países europeus. Entendi. Eu conheço muitas famílias sírias que vieram ao Brasil, conheço a situação que eles estão vivendo, conheço o histórico dessas famílias. Sim. Eu posso dizer com muita firmeza que 50%
dos refugiados não são refugiados. Tem grande massa desses refugiados que que participaram na guerra. Ok. Contra o governo. Eu vou te pedir licença, por favor, fique aí conosco, já já a gente volta a conversar. Ok. O Masni pergunta qual a sua religião, Isaac? Eu sou um padre ortodoxo sírio, da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, Tá. que se está presente aqui no Brasil, né, através de sua reverendíssima Mó Titus Paulo Tusa e também de Mó Faustino Filho. Você me dizia que nasceu em Belém do Pará, Isso. passou um tempo no Mosteiro de São Bento, é isso? Isso. Foi para a Síria Foi. e agora atua aqui em Fortaleza. Isso. Quando eu cheguei ao Brasil, me transferiram aqui para Fortaleza. Tá. O Sidney Simplício, Weber, pergunta o seguinte: o que tem a dizer sobre as teorias conspiratórias de que existem guerrilheiros radicais islâmicos infiltrados entre os refugiados com um plano arquitetado de ordem global? Eu acho que o Garçom depois vai querer responder também a essa. Weber, por favor. Essa questão é o grande medo da comunidade europeia, Sim. que no meio desses refugiados, que não são Sim. imigrantes, são refugiados, estejam sendo infiltrados, né, pessoas que fazem parte do ISIS, e de lá começar a fazer o manuseio. Esse medo não deve ser à toa, né? Não deve ser. Inclusive, uma charge que saiu em um jornal de grande circulação na Europa, aparece um cavalo de Troia, Sim. tentando entrar na comunidade europeia com o nome atrás ISIS. Roberto, pela falta de marco jurídico para parar essas pessoas e até se atravessa de barco, provavelmente não vai ter um documento. Como é que você separa? Como é que você observa quem é quem? Não dá para saber. Até à luz dos direitos humanos, né? Não dá para saber quem é quem, né? Como eu estava dizendo, por exemplo, a Alemanha já fez um estudo que já se tem uma ideia de que 800 mil pessoas vão pedir asilo político nesse ano, né? 2014 foram 700 mil. Fora o pedido de asilo, o número de refugiados ultrapassa 400 mil pessoas que são refugiadas. E fora os refugiados que já se tem essa conta, né, essa contabilidade, a organização Human Rights, né, já se contabiliza que mais de 50 mil pessoas já entraram que não são contabilizadas. É impossível, né, fazer uma peneira, né? É impossível você... Imagine, por exemplo, você pega o cenário, um país como o Brasil, né? Tá. Nós somos multirraciais, multiétnicos, multirreligiosos, né? Nós somos um país laico e o que a gente observa? Nós temos negros, nós temos influência dos índios, nós temos influência de italianos, nós temos influência dos árabes, dos sírios, dos libaneses, dos japoneses. E as pessoas que estão saindo dos países do Oriente Médio, dos países africanos que estão em guerra civil, né, também nesse sentido, estão sofrendo. É uma crise humanitária e a Europa não pode utilizar, os governos europeus não podem se utilizar dessa desculpa, né? Eu tomo isso como uma desculpa para não dar assistência, porque é uma questão humanitária, de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Você pode e deve participar. 3486-1721, Twitter Hamilton Nogue ou Facebook Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre a crise migratória na Europa. Além de você que participa de casa aqui conosco no estúdio, estão Weber Sampaio Souza. Ele é estudioso e especialista em religiões. Conosco também está o Isaac. O Isaac é professor de aramaico siríaco. Ele é rabã, que significa monge e padre. Roberto Real aqui conosco, é advogado, especialista em direito público, já atuou em questões de dupla cidadania no trâmite, do trânsito de pessoas da Europa e Brasil. E nós estamos aí no link lá de Brasília com o Garçom, que é sírio e é analista político-econômico. Então, portanto, você assiste ao programa Verdade nessa terça-feira ao vivo, lembrando que às sextas e aos domingos, a partir das 23 horas, você vai conferir as nossas reprises. Isaac, rumores de que há uma guerra provável entre Al-Qaeda e Estado Islâmico. Isso tem sentido? E isso, na sua opinião, poderia piorar ainda a situação que hoje se encontra na Europa? Tem sentido, sim, e vai realmente criar uma situação muito desconfortante para o futuro. E se já está presente isso,
precisamos ter realmente o nosso olhar direcionado a Deus, pedindo a Ele que tenha compaixão e misericórdia desse povo que sofre, que luta pela sua dignidade, pela sua presença, e somente Deus realmente pode fazer algo, porque aquilo que é da competência da sociedade, dos seus governantes, né, deixa-se muito a desejar. A questão realmente financeira fala mais alto, né, e através desses pontos, né, nós ficamos um pouco exímios de responsabilidade. Por exemplo, na Europa, os países estão querendo receber seus refugiados, mas estão pensando naquilo que vão receber em troca, né, para poder acolher as pessoas, porque tem uma despesa sobre tudo isso. Né? E com aquilo que o nosso colega estava falando aqui há um pouco, né, junto com esses imigrantes, vem também pessoas, né, que faziam parte dessa guerrilha. Que né? países hoje estão recebendo melhor esses refugiados? Alemanha. Alemanha apenas? Sobretudo porque dá uma vantagem melhor. A Alemanha, inclusive, é interessante porque num espaço de menos de um mês, né, a chanceler Angela Merkel mudou o seu discurso de uma forma radical. Né? Ela, no início, em agosto, especificamente, final de agosto, ela, dando entrevista e se posicionando em relação aos refugiados, ela manteve um discurso muito forte de fechar as fronteiras, de não deixar entrar, né, algo nesse sentido. E, ao longo da pressão internacional e das organizações não governamentais, expondo a problemática dos direitos humanos, né, de milhares de pessoas tentando a sorte, uma melhor sorte na Europa, ela foi mudando o seu discurso e depois da simbólica morte do garoto Aylan, né, a Alemanha mudou radicalmente o discurso e hoje é o país, digamos assim, mais flexível, entre aspas, ou menos rígido, né, digamos assim, de todos os europeus, tanto que está construindo, né, no caso, campos para as pessoas que estão vindo, sendo muito bem recebidas em algumas cidades da Alemanha. Tá. Temilson, a gente pode exibir as fotos agora? Pode ser? Ele vai preparar umas fotos que a gente tem para comentar. Quando estiver aparecendo, eu vejo ali. Agora não? Olha aí. Bom, essa é uma... Olha a situação Isso é Estreito de Gibraltar? Por onde é a passagem? Na verdade, existem várias rotas, o continente né? africano para a Espanha também pode ser? Como é? Sim, existem várias rotas. Eu conversando com o padre aqui, o padre inclusive trouxe de uma pesquisa interessante, porque com isso, com essa tragédia humana que a gente vê através das fotos, porque é uma tragédia humana, né? Existem pessoas ganhando dinheiro. Né? Era um assunto que eu iria abordar, que são... exploração em relação a isso. E o padre, aqui a gente conversando, digamos assim, fora do ar, pode passar, ele fez uma pesquisa mostrando as tabelas de preços que essas pessoas que trabalham com tráfico internacional de pessoas, né, ganham e recebem. Salvo engano, chega a 10 mil, não sei se dólares ou reais. Isso, 10 mil dólares. Isso daqui em relação a dólares. Por exemplo, se você quiser fazer a rota Istambul-Estocolmo, por via aérea é de 10 mil dólares. Na Turquia para a Alemanha, por terra e mar, é de 10 a 12 mil dólares. A Sérvia para a Hungria, a taxa clandestina é de 200 mil dólares. A Budapeste, a Viana, a taxa clandestina é de 600 a 1 milhão. A Líbia para a Lampedusa, que é na Itália, por barco é de 900 a 4 mil. A Budron, na Turquia, para Kos, na Grécia, de barco, é de 1.000 a 2.000. Por isso que a maioria dos refugiados, eles estão sendo pegos e encontrados na travessia para a ilha de Lampedusa e na travessia para a ilha, as ilhas gregas, né? Porque é o trajeto mais em conta, digamos assim, mais barato. E quando os barcos são maiores, como esse da foto que está aparecendo, a maioria deles, eles são entregues à deriva, né? No meio da viagem. Sem nenhum comandante, sem nenhum um capitão de bordo ou algo parecido, né? Nesse sentido, e o barco fica literalmente à deriva, tanto que em menos de um mês a gente soube de mais de 40 pessoas mortas num porão de um navio. E é uma tragédia absurda. É uma tragédia já anunciada há muito tempo. Era isso, né? Que você estava comentando, que essa crise tem mais de 10 anos, mas que agora é que toma maiores proporções midiáticas, né? Exatamente. Se eu não me engano, a foto seguinte é que foi essa imagem de fato mais forte do não dá para se indignar ou ficar emocionado com uma foto dessa, seja você de
qualquer religião que você professa ou assista de cortar o coração. O Garçom me ouve? Garçom? Garçom me ouve, não? É Hamilton? É? Pois Se não, eu não Zé. me engano, parece que quando esse barco foi à deriva, Sim. o pai do Aylan Sim. assumiu, né, a direção do navio, mas ele não tinha conhecimento de naufragar essa situação toda, entendeu? Então, ou ele ajudava no controle do barco, ou ele ajudava a família. Então, eram 3 crianças, né, com a esposa. Então, ou ele sobrevivia ou os outros. Então, ficou nessa situação. Garçom, outros países, eles também estão com igual problema, até por questão de guerra também. Nós citamos aqui Kosovo, nós temos o Paquistão, Afeganistão, enfim, entre outros. Por que o foco na Síria? Por que como é que você vê a mídia internacional falando especificamente mais da Síria? Essa pergunta é muito importante. Eu acho, através dessa força da mídia, entendeu, a respeito do assunto dos refugiados, tem outra coisa. A guerra já está quase 5 anos na Síria. Eu posso citar o seguinte, que o Brasil, desde o início da guerra, abriu as portas para dar o visto humanitário aos refugiados. Quem que procurou a Embaixada do Brasil, na realidade, até hoje, estou falando até hoje, número oficial, quase 2.000 pessoas. São 2.000 pessoas. Eu posso perguntar o seguinte, por que os refugiados não procuraram um Brasil para refúgio? Eu posso responder também, através das várias respostas que eu recebi das minhas famílias, dos meus amigos. Os refugiados atuais, na Alemanha principalmente, na Holanda, eles procuram um ganho, tem um ganho. Sim. Se eles vão pagar 10 mil dólares para chegar a Estocolmo, porque eles vão receber, a partir de chegar, entre 800 e 1.200 euros. Então, os sírios têm sangue de comerciante. Ele calcula o seguinte, eu já ouvi isso do próprio sírios, eu vou gastar 10 mil dólares, depois 3 meses vou receber de volta do governo da Alemanha. Além disso, vou receber moradia, outras coisas para me ajudar para se estabelecer. Então, eu acho que como 11 de setembro chocou o mundo, Sim. mas através disso tem outra coisa, eu acho que essa crise humanitária já existia há 5 anos. Agora está recebendo força pela mídia internacional, eu acredito, como o Sírio também, eu acredito que tem uma coisa escondida atrás disso. É? Sim. Pode ser que o tempo, daqui para frente, vai esclarecer isso. Mas eu acho que tem outro motivo muito maior, não é uma crise humanitária, de repente, que caiu no céu. Não, sempre existe imigração. Refugiados sírios, de 5 anos atrás para cá, já existia. Agora, o mundo inteiro se moveu. Não, tem crise humanitária, todo mundo está refugiando. Mas eu pergunto, o Aylan, aquele menino, aonde foi o enterro dele? Foi o enterro dele na terra natal. Então a família voltou para a terra natal dele para fazer o enterro. Então a família natal dele, cubana, ainda vive em paz, mais ou menos, estou falando mais ou menos. Não estou falando completamente em paz. A minha família, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, minha irmã, meus sobrinhos, todos ainda estão na Síria. A Síria, claro, é destruída, mas a gente tem que procurar por que foi a guerra, qual o motivo da guerra, quem está ganhando com essa guerra. Acho que o tempo para o futuro, daqui para frente, vai descobrir tudo isso. Tem muitas perguntas no ar. Muitos dos países que hoje ajudam e que fazem discurso humanitário e que falam em refugiados já tiveram ou têm ou mantêm indústrias bélicas e lucram muito com a guerra. Então, como acreditar nesses discursos de você abriga uma ONG de direitos humanos, no entanto, financia um monte de senadores, de presidentes por meio da indústria bélica. Isaac, como é que... Weber, Reinaldo, enfim, fiquem à vontade. Bom, sobre a minha ótica, né?
nesse sentido, nós vivemos nesse tal mundo que se convencionou a chamar de mundo globalizado, né? É um mundo que é cheio dessas idiosincrasias, né? Ao mesmo tempo. E se a gente olhar para o nosso umbigo, né, o Brasil, como questão de crise humanitária de refugiados, nós temos diversos africanos e haitianos, né, que estão chegando no nosso país, que estão sofrendo discriminação. O Ceará, né, tem vários também. Preconceitos, que a gente está observando em relação a isso, né? E a gente tem que abrir os olhos para diversos assuntos que vêm a reboque disso, né? Aliás, se tem um povo que não pode tratar mal um migrante, é o cearense que migrou de forma... O cearense está em todo mundo. E o mais interessante disso é porque nós estamos completando 70 anos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? E se a gente observar as histórias de diversos países, sobretudo o Brasil, o que seria do nosso país se não fosse, por que não dizer, a migração do povo europeu, dos italianos, dos japoneses, né, dos árabes, dos sírios, dos libaneses, né, as fortes influências, os africanos, né, sobretudo, a nossa cultura, né, nesse sentido. O que seria da França, por exemplo, se não fosse as colônias que a França manteve até bem pouco tempo na África e hoje vários países estão em guerra civil e a França simplesmente não tomou nenhuma providência. Em contrapartida, só para colaborar, a gente tem uma crise econômica na Europa. E a xenofobia toma de conta. Antes era muito claro os empregos nobres para os europeus formados e os empregos dos imigrantes. Hoje os imigrantes pegam aqueles empregos, subempregos, trabalham mais ganhando menos. Então, esse é um dos fatores também que eu acredito que a Europa, se não me salva aqui a memória, a Hungria está construindo uma cerca de 170 quilômetros. A Hungria parece ser a mais, aqui, pelo menos encarnou mais a imagem da antipatia e da xenofobia. Ou tô errado? Não, é isso, porque o governo húngaro ele é considerado pelos analistas, né, políticos, como o governo de extrema-direita, né, que prega, ele olha a ótica dos direitos humanos, inclusive pela questão da religião. Então, se você é muçulmano, você não merece respeito. Né? Então, tanto que agora a Alemanha está em conversa com a Eslovênia para conseguir uma nova rota para os refugiados nesse sentido, porque o governo húngaro agora de vez criou diversos obstáculos. Pergunto para o Isaac e para o Gassan. Falamos em Hungria, a repórter, aquela repórter que aparece a imagem chutando o Gassan, acho que você jornalista teve a oportunidade de ver isso também. E ela recentemente se retratou, disse que sentiu um empurrão, pancada, e ela estaria, na verdade, se protegendo. Vocês viram isso nas imagens, Isaac e Gassan? Isaac, pode começar. Eu conheço a pessoa que caiu no chão. Como é? Ele conhece a pessoa que caiu. A pessoa que caiu no chão. Verdade? Ele é treinador de um clube de futebol lá na Síria, muito conhecido. Eu até ouvi entender o relato dele sobre o caso, mas eu acho uma coisa vergonhosa que ele fez. Mesmo que ele pediu desculpa, mas, final da conta, ele é uma pessoa que deixou a Terra, entendeu? Buscando um novo mundo para ele, entendeu? Não merecia, e principalmente... com a criança nos braços, né? É bom lembrar isso. É uma discriminação clara, eu acho que não tem justificativa nenhuma. Vamos ouvir aqui o Isaac? Eu olhei aquela imagem, me veio à mente aquilo que nós estamos vivendo hoje. A história se repete. Esse ano de 2015 está se completando o jubileu do centenário do genocídio dos cristãos no Oriente, na Armênia, né, pelo povo otomano, o Império Otomano. Né? É uma questão vergonhosa. Somente a Suécia reconhece o genocídio. A Turquia, ela rejeita literalmente o genocídio, porque é vergonhoso. Então a gente lembra o campo dos refugiados, lembra aquela questão toda, né, na Alemanha, daquela matança toda, e essa história se repete novamente nessa realidade que nós estamos vivendo, né, na Síria, no Iraque, né? É vergonhoso perceber isso, né? Então, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, ele recebeu no Vaticano representantes da Igreja Armênia para celebrar juntos
pedindo pelos cristãos que morreram massacrados pelo genocídio, né? E não somente os armênios morreram, os sírios também morreram, os gregos também morreram, os curdos também morreram. Como é que o Weber analisa a atuação do Papa Francisco nessa história? Ele tem se posicionado, aliás, é de se admirar a coragem de se posicionar sempre nas questões políticas, né? Ele se posiciona a partir da ação dele em relação à igreja, né? Uma ação renovadora, né? Ele é muito direto em relação aos assuntos que ele aborda, né? Inclusive indo contra alguns dos dogmas, algumas das diretrizes da igreja. Ele falou um dia desse demanda muita coragem, sobre aborto, ele falou sobre divórcio, né? Ele tem abordado vários temas que são temas tabus dentro da igreja. E é um papa de muita coragem. Os homossexuais. E homossexuais, ele tocou nisso também, ele tocou nesse ponto. E uma coisa, enquanto antes dele veio um papa que selecionou, né? Ele passa a ser um papa que está agregando. Muita gente que tinha abandonado a igreja tem voltado pelo discurso de tolerância que ele tem feito. E esse é o ponto alto. O Reinaldo falou sobre a questão dos haitianos, né? E como é que está essa situação? Continua o fluxo migratório? Sim, continua pelo Acre, né? Fortemente pelo Acre e por outros países também do norte, e inclusive um grande conflito interno entre alguns estados, né? O estado de São Paulo, que o governo acreano estava dando passagens aéreas e de ônibus para literalmente despejá-los, né? No estado de São Paulo, e no estado de São Paulo eles estavam entregues à míngua, a não ser alguma igreja específica católica que um determinado padre estava recebendo esses haitianos. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o último bloco. Garçom, se você puder aguardar mais um pouquinho, só para você dar a última palavra no começo do terceiro bloco, tá bom? E a gente volta já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade, hoje falando sobre crise migratória na Europa. Você participa por meio do telefone 34861721, Twitter é Milton Nog ou o Facebook é Milton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Weber Sampaio. O Weber é estudioso e especialista em religiões, além de ser professor. Conosco também o Rabban Isaac Souza. Isaac é professor de aramaico siríaco e Rabban significa monge e padre. Roberto Real, conosco, advogado especialista em direito público. E pela internet, o Garçom, que é analista político e econômico, tem formação de dentista, por incrível que pareça, tem formação de jornalista também, está lá em Brasília. Garçom, você quer dar seu último depoimento, falar alguma coisa aqui para se despedir das pessoas que estão assistindo o programa? Ok. Eu acho que essa crise humanitária de refugiados sírios precisa ter muita análise profundamente. O que está espalhando na mídia, na realidade, esconde muitas coisas ainda. Mesmo como sírio, eu posso garantir para todos vocês, todos os telespectadores, que a crise muito grave, o povo sírio não merecia tudo isso, o governo sírio não merecia tudo isso, tem um plano internacional através disso, mas ainda é cedo para descobrir qual o motivo dessa guerra. A gente tem que colaborar de todas as formas para ajudar essas pessoas, sejam muçulmanos, cristãos ou outras etnias, mas eu acho que o povo sírio, no final da conta, não merece tudo isso. O povo sírio, muito trabalhador, ele trabalha honestamente, tem uma cultura que estende 7.000 anos, então um país, na realidade, laico, quase junto com o Líbano, estabelece um sistema diferente dos outros países árabes. Okay. Agora, a última colocação minha, eu faço uma pergunta, deixo no ar, porque os refugiados não procuraram os países muçulmanos que estão mais próximos. Ótima porque pergunta. Os árabes muçulmanos não abriram as portas
para irmão muçulmano sírio. Excelente Eu questionamento. agradeço a Alemanha, agradeço o Brasil, agradeço todos os países do mundo que abriram as portas para ajudar refugiados sírios. E são muito bem-vindos. Garçom, um grande abraço, foi um imenso prazer conversar com você. Até a próxima, viu? Obrigado. Roberto, tem perfil esse tipo de imigrante? É interessante isso para demonstrar como, de fato, a crise é humanitária, porque o estudo feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas e pela Human Rights, né, nesse sentido, mostra e deixa claro que não existe um perfil, né? Existem pessoas com pós-doutorado, né, milhares de pessoas com pós-doutorado nas filas de refugiados que simplesmente abandonaram tudo que tinham, né, e saíram só com a roupa do corpo, e de diversas partes do mundo. Então, a gente tem aquele olhar que muitas vezes a gente vê essa criminalização da pobreza, né, achando que por ser refugiados são pobres, coitados, e que são muitas vezes até perigosos, né, que existe um olhar também nesse sentido de atrelar o refugiado como um perigo, né? Obviamente, dentro de uma multidão pode ter, sim, um infiltrado, um ou outro, nós temos diversas personalidades, mas a crise é muito mais humanitária, né? Nesse sentido, o olhar diferenciado, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? A liberdade de trânsito das pessoas, de buscar algo melhor, né? Nesse sentido, o visto humanitário que precisa ser dado, né? E respondendo um pouco até do questionamento feito pelo nosso amigo, a Alemanha tem sido mais procurada porque de todos os países da Europa é o que tem o visto mais rápido, digamos assim, além do aspecto econômico, como foi muito bem colocado. Né? Então, tendo o visto mais rápido é o que se deseja chegar nesses países. E tem menos impacto quanto à questão, muito embora existam grupos radicais de ultradireita, né, extremistas, mas é o que tem mais tolerância também dos países europeus. Quem diria, né? Depois de toda a sua história. Weber, o Garçom deixou a provocação a respeito do que estaria por trás. A gente lembra sempre de arma e petróleo, que é o que hoje movimenta. Eu lembro de uma frase do escritor que eu gosto muito, José Saramago, dizendo que hoje em dia a humanidade, toda desgraça envolvendo guerra é feita em nome de Deus. O que é que dá essa mistura aí? Mas ao longo da história a gente tem diversos exemplos de objetivos profanos que tinham como pano de fundo sagrado. Né? Isso então pode servir de pano de fundo para o outro. O ISIS pode estar proclamando para todo mundo que quer um califado, mas ele pode estar interessado no petróleo. Existe muita gente que defende essa tese. Não defende o ISIS como um grupo que está ali em prol de uma religião, de uma vertente sunita radical. Né? E eles fazem exatamente aquilo que se espera que eles façam para que eles possam proteger uma determinada área que para eles vai dar lucro. Você tem ali entre 20 e 31 mil pessoas, né? 3 mil pessoas são de 80 países diferentes, ou seja, eles têm ali 3 mil estrangeiros que comungam da crença deles, seja ela qual for. Eles se tornaram tão violentos, mas tão violentos, que a própria Al-Qaeda, em fevereiro de 2014, rompeu com eles, e aí aquilo que você já abordou, um possível conflito, né, entre eles. Mas o que a gente vê é que existe um interesse financeiro, sim, um interesse econômico, sim. Como é que está a atuação dos Estados Unidos nessa história, Isaac? É bem acentuada, né? Ele se apresenta realmente como sendo algo nocivo, mas realmente ele está presente em toda essa situação. Só para entender um pouquinho a brincadeira da história, né, na Síria não entra nada americano, né? Quando eu estava morando nesse período, eu pedia Coca-Cola, né? Aí eles falavam e traziam para mim Pepsi. Eu estou pedindo Coca-Cola. Por que a Pepsi não vem? Por que me apresentam Pepsi? Não, está aqui a Coca-Cola. Então, produtos americanos não entram na Síria, né? Somente o dólar. Né? Em relação a isso, é uma coisa. Produto soldado entra? Interessante. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção. Quando você pronuncia o meu título, no caso de padre sacerdote, que seria, você pronuncia como Raban, a pronúncia em aramaico é Raban. Raban. Isso. Aí eu uma vez aqui, os muçulmanos, foi uma dificuldade também para poder acertar na pronúncia. Eu gostaria só de ler um pequeno parágrafo, se você me permitir. Rapidinho, por favor, que a gente só está no último bloco.
Esse é um pensamento que é do meu amigo de São Paulo, o Anis Ibrahim Swimi, né, que ele é da nossa igreja em São Paulo. Ele fala sobre isso e diz aqui uma coisa que muito me chamou a atenção. Cada um, segundo a sua consciência, considere os fatos e determine o que deve prevalecer sem ferir seus conceitos cristãos, humanitários e também pátricos. O pequenino Aylan, de fato, é um inocente e seus pais não estavam envolvidos em radicalização alguma. Buscavam a paz e encontravam a morte unicamente pela radicalização religiosa, ódio, rancor e egoísmo. Buscam a misericórdia dos homens e não a encontraram, assim como o pequenino de Belém, que nasceu numa manjedoura humilde, pois foi-lhe recusado e obriga na hospitalidade, seu nome é Jesus Cristo. A Liliane Gondim pergunta o seguinte, minha amiga advogada Liliane Gondim, diz o seguinte, tenho muita curiosidade sobre o que estão alardeando disso tudo já ter sido aventado. A Europa já teria sido ameaçada há muitos anos. Há fundamento crer nisso? Olha, eu sinceramente não vejo nenhuma ameaça, né, à Europa nesse sentido, né? Porque se a gente for olhar por esse viés, a Europa já ameaçou diversos outros países, outras nações, né? Sim. Então isso não faz sentido algum. O Weber concorda? Concordo. O Gabriel Felipe Raban pede para mandar um abraço para o pessoal que é seu aluno de Caucaia, é isso? Isso, temos a minha irmã de sangue, é freira da Igreja Católica, a irmã Inês, Sim. da Congregação das Irmãs dos Pobres Santa Catarina de Sena, onde o pároco da comunidade é o padre Teres, que é jesuíta, né? Então tem um grupo de jovens muito grande que é o JJ, né? Sim. Este final de semana eu estive dando formação para a coordenação e eles estão me acompanhando pela programação, como também eu sou pároco da comunidade no Mudubim, né, no Arvoredo, e também em Ocara, né, a 70 quilômetros daqui de Fortaleza, no caminho de Quixadá. Né? Então temos a comunidade onde eu administro. Né? Então eu mando um forte abraço aos meus amigos, meus irmãos da paróquia de Santo Estevão e também de São José, e também o pessoal lá da paróquia de Santa Terezinha, que agora mês que vem vai iniciar as suas festividades. Um abraço, Padre Tédio, um abraço, minha irmã, um abraço a todos aqueles que estão conosco aí. O Ceará tem recebido estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe Timor. E o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anuncia uma 50... o Fortaleza estaria disposto a receber 50 refugiados. Como é que leitura que vocês fazem disso? 50? 50 famílias, 50 que dariam famílias. 200 pessoas. Eu tenho uma ligação com algumas pessoas que trabalham ali em Redenção, Sim, né, na Unilab. é Unilab. E é interessante como o que eu escuto daquelas pessoas é que a faculdade naquela região fez surgir inúmeras possibilidades. Fez florescer uma região. Possibilidades, você diz, econômicas, sociais? Econômicas, sociais, possibilidades para as próprias pessoas que moram ali de poder estudar. Culturalmente, né? Enriqueceu culturalmente, fez com que a cidade crescesse. Não houve conflito na mistura das pessoas, das sociedades, das culturas. Mas veja bem, né? São pessoas que foram ali para estudar. Sim. A partir do momento que essas pessoas quiserem entrar no mercado de trabalho, é uma outra questão. E eu digo isso pautado no que aconteceu, por exemplo, com os médicos cubanos. Sim. Que chegaram em nossa cidade, né? Que foram hostilizados. Quer dizer, um nicho profissional que é extremamente elitizado, que é a medicina. E, né? que faz uma força muito grande para não perder essa elitização. Essa né? elitização, exatamente. E aí a gente vê que a xenofobia ela perpassa por vários níveis culturais, por vários níveis de formação. Sim. A nossa igreja aqui em Fortaleza, nós temos uma obra social chamada SOBEP, onde temos um padre que ele administra com drogados, pessoas em estado de risco, e mês retrasado ele recebeu na sua obra algumas famílias sírias e africanas. Né? Então passaram 2 semanas, né, hospedados lá, com apoio da Igreja Católica local. Né? Então ele deu a hospedagem e a Igreja Católica dava alimentação. Foi o período onde a embaixada estava regularizando a questão do visto, essas coisas, tudo. Depois de liberado, né, eles seguiram o seu percurso. Né? Mas nós tivemos a nossa presença muito bem, né, para ajudar os nossos irmãos que estão passando momentos difíceis. Eu, particularmente, vejo com bons olhos o recebimento de 50 famílias. Acho que o governo do estado poderia até, já que o prefeito está isso, poderia dobrar, quadruplicar, né, em relação a isso, e ter o cuidado, um olhar também para os nossos
irmãos haitianos, por que não, também, né, que estão necessitando nesse sentido, mas é sempre bem-vindo esse tipo de iniciativa, com certeza. Eu também queria mandar um grande abraço para os meus alunos, né, e agora em outubro, na universidade que eu leciono, né, eu sou professor de Direito da FANOR, Sim. nós vamos abordar, já estamos abordando discussões em sala de aula sobre nas diversas disciplinas de direito do trabalho, na discussão sobre a exploração do trabalho em condições análogas a de escravo, dentro do direito civil, dentro do direito constitucional, né? Na discussão sobre a hermenêutica, sobre os direitos humanos. Então, agora em outubro, nós vamos ter uma Semana do Direito abordando exatamente essa questão da intolerância, né? Da intolerância religiosa, dos preconceitos que existem na nossa sociedade em relação a isso. Bom, o assunto é palpitante, não é fácil de entender a geopolítica o norte da África, Europa e Oriente Médio. Eu sugiro alguns livros, não sei se dá para ver aqui. Onde é que eu pego aqui? Aqui? Pronto. Esse Sarajevo é do mesmo autor desse aqui. Tem o mesmo autor do Palestina, Joe Sacco. Joe Sacco, fantástico. E olha aqui, o conteúdo ele é HQ. Não é porque é HQ que é menos profundo e com menos informação. Isso até meu amigo Suderlan Guimarães que me deu esses dois livros. Outro livro que eu sugiro também é do Robert Fisk, que é A Grande Guerra pela Civilização. Um livro caudaloso, não trouxe porque é pesado demais, mas é muito, muito importante a leitura desse livro. E a pergunta que eu faço aqui para vocês, para a gente estar terminando, em torno de 4 minutos apenas, é o seguinte: outros países em grande conflito da região, não só da Oriente Médio, mas do norte da África, estão passando por problemas, Egito, etc. Mas eu insisto na pergunta, por que esse foco em apenas poucos deles? Quem arrisca, Isaac? Isaac tem cara de que não quer dizer. Não, muitos falam em nome de Deus, né? O que é uma contradição, uma antítese, né? Como é que Deus, como soberano, justo e bom, vai querer que massacre e mate, né, o seu semelhante? Né? Mas, na verdade, tem grandes interesses econômicos. Se a gente lembrar, por exemplo, que a Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden foi uma criação norte-americana. Sim, né? Muito bem lembrado. No caso, por trás disso, né, se a gente lembrar um pouco mais, fizer um exercício de que o Iraque foi invadido por conta de armas químicas e não tinha arma até hoje química não encontradas, né? Então, com certeza, existem interesses econômicos por trás disso. Senhores, a gente está chegando ao final, nós temos apenas 3 minutos. Eu queria dar um tempo livre para cada um fazer suas considerações finais. Gassan ainda está conosco ali, ele vai falar também mais 30 segundos. Podemos começar aqui pelo Roberto. Roberto, por favor, à vontade, 30 segundos. Eu queria mandar um grande beijo, porque não estamos em tempo de falar de amor, para minha esposa, né, para minha família, para os meus alunos que estão assistindo, e para as pessoas observarem no seu cotidiano, né, o cuidado com a intolerância. Né? Nesses tempos de redes sociais, que a gente, quando se vê repreendido ou tem uma opinião diferente, a gente muitas vezes alardeia o ódio. Que a gente pratique mais a palavra de bondade, porque gentileza gera gentileza, e é essa a finalização que eu... Intolerância é inofensivo por ser apenas palavras, Isaac? Ou intolerância tem um poder aí cortante também? Tem, sim. Eu gostaria de terminar a minha fala, como você me disse que eu sou professor de aramaico siríaco, eu gostaria de terminar com o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou em aramaico. É bem curtinho, né? Jesus, há mais de 2000 anos, ensinou assim os seus apóstolos, ensinou-nos a orar. Jesus ensinou assim que essa oração alcance a todos aqueles nossos irmãos que estão refugiados e estão imigrantes. Abundo Beshmaio, Net Kadesh Hashemot, Tissemalikusou, Nehu Sebionur, Aikano de Beshmaio, Of Baror Rabilan, Larmo de Suconã, Iomonos Poklan, Raubeu Hatorren, Icano do Farnan, Shibakin Raiubem, Lotalan Leciona e Lofasolame Bishumetul, Bilore Malikuso, Raio Tesportou, Laulan, Olmi, Amém. Timabo, Uabro, Uru, Raio Cadisho, Radalorro, Chariro. Amém. Weber? Depois dessa oração, trazer os dois elementos que em momentos de crise a gente tem que fazer uso. O diálogo e a tolerância. A gente vive, a gente se espanta com a intolerância em outros países, mas a gente não olha para a nossa intolerância dentro do nosso país. E muitas vezes a gente trata a nossa intolerância de forma jocosa, como se fosse algo
normal, cotidiano e aceitável. E aí a gente vai proliferando isso. E achando isso, que é uma brincadeira e não é. É uma brincadeira e não é. Garçom, 30 segundos. Ok, eu gostaria também de terminar o seguinte, de intolerância à tolerância. Eu posso afirmar mais uma vez que a foto chocante, que chocou o coração de todo mundo do menino Ilan, na realidade tem 50% de fabricação. O menino, ou a respeito o que eu ouvi de relato dos sírios, que o menino Ilan, a foto dele não foi tirada naquele lugar. A menino Ilan foi parado pelo mar, no outro lugar, entre duas rochas. Alguém que tirou o menino e colocou naquele lugar para ser tirada uma foto chocante. Então, é a crise humanitária, a crise, na realidade, mas tem muitas pessoas escondidas atrás disso. Muito obrigado a todos vocês. Garçom, agradeço demais a sua participação, Weber, Isaac, Roberto, imenso prazer recebê-los. Agradeço também a participação de todo mundo que perguntou aqui pelo Facebook, a Liliane, o Masni, mais inúmeras pessoas que curtiram aqui. Grande abraço, a terça-feira que vem a gente está de volta com mais programa A Verdade para você. Até mais.